Amigas e amigos, esse é o canal do Xavier, eu sou o Xavier. Estou com a camisa de Portugal aqui da bandeira porque hoje eu vou falar especificamente de Portugal. Eu poderia até colocar o Brasil aí no meio, porque tem uma analogia aí, uma coisa acontecendo tanto aqui como lá, tanto cá como lá, que é a manipulação midiática. Manipulação midiática, logo imbecilização do povo. E é isso que está acontecendo. Uma matéria no jornal Público, de 9 de março, onde é entrevistado o Major-General Carlos Branco, antigo porta-voz do comandante das forças da NATO no Afeganistão. Pois bem, ele foi comandante, ele foi porta-voz desse comando entre 2007 e 2008 e atualmente está na reserva. As perguntas que são feitas a ele responde de forma muito objetiva. Então, por exemplo, eu vou aqui ler uma pergunta que foi feita a ele. Ao ter como alvo população civil, é seguro dizer-se que a Rússia já cometeu crimes de guerra neste conflito? Ele responde: é preciso perceber em que circunstâncias isso acontece. Se houver uma intenção deliberada de atacar civis, não há dúvida de que é crime de guerra. Se as vítimas civis decorrerem de um dano colateral, a análise poderá merecer uma avaliação diferente. Essa questão coloca-se igualmente às forças armadas ucranianas. Temos de ver isto dos dois lados da batalha, sobretudo quando falamos da região de Donbass, onde há muita evidência de ataques à população civil. Se de fato se provar que os civis são um alvo prioritário, não há qualquer dúvida. Veja, ele é uma pessoa isenta nas suas respostas. Ele sabe que numa guerra eu fiquei fã desse militar português. Fiquei fã do Major-General Carlos Branco, porque ele é de uma isenção e ele é extremamente racional. Ele é um profissional, um militar profissional. Vou aqui uma segunda pergunta. A Rússia tem dificultado a saída de civis das áreas de perigo. A Ucrânia denunciou mesmo bombardeamentos de corredores humanitários. Vê alguma razão para isso do ponto de vista estratégico? Resposta do Major-General: não estou a dizer que os russos não bombardeiam as colunas civis, mas não se pode confiar numa fonte ucraniana sem haver confirmação desse acontecimento por fontes independentes. Cada facção conta os acontecimentos da forma que lhe parece mais favorável. Fazendo esta ressalva, não estou a ver militarmente o que a Rússia ganha em impedir a saída dos civis. Pelo contrário, quem tem mais a perder do ponto de vista de imagens públicas e de julgamentos em tribunais internacionais é a Rússia. Mas basta existir um indivíduo a disparar um tiro para existir um descontrole da situação. Não podemos ver estas questões de forma simplista. Não estou a dizer que as tropas russas não façam isto. Atenção, apenas alertar para a necessidade de duplo cheque. Ou como ele fala, double check. Quer dizer, checar duas vezes. Vou para uma terceira pergunta, que é muito boa. As respostas deles são excelentes. Além de Kiev, os principais alvos russos têm sido cidades portuárias. Isolar a Ucrânia do Mar Negro é fundamental para esta operação militar? Não é crucial, a resposta dele não é crucial para a operação, mas sim para o que acontecer a seguir no processo negocial. A ocupação dessas zonas pode servir de moeda de troca à mesa das negociações. Fantástico. Vamos ver aqui uma outra. A Rússia tem mais militares, veículos blindados, tanques, aeronaves. Há alguma explicação para não terem conseguido capitalizar essas vantagens? Resposta do coronel, do major.
general. Há uma coisa que tem de ser clara. Não se pode pensar que se conquista um país da dimensão da Ucrânia em 3 dias. Essa notícia dada pela comunicação social após a invasão do país, reticências. Não sei se alguma vez o Kremlin teve esse pensamento. Atribuir essas expectativas ao Kremlin parece-me precipitado. Além de ser um país 1,4 vezes maior do que o Iraque, a Ucrânia tem sensivelmente 40 milhões de habitantes. É muito difícil conquistar um país desta dimensão numa semana ou em 10 dias. Mas há quem atribua à lentidão russa, especialmente ao norte, a resistência ucraniana. Não tenho dúvidas de que esta resistência tem desempenhado um papel muito importante, foi tenaz e com militares muito equipados. Os russos têm avançado de forma metódica para reduzir o número de perdas. Ele não toma partido. Mas aí, gente, o que acontece? Ele vai nessa linha, sempre procurando analisar a questão tecnicamente, como militar, tecnicamente. Né? Ele não faz aqui discurso ideológico, ele não faz ataques à Rússia, nem muito menos à Ucrânia, aos seus dirigentes, ele não apela para o emocional, ele faz uma análise técnica. Pois bem, aí vamos lá no final, né, aos comentários que foram feitos a essa entrevista. Logo de início aqui, vamos logo aqui de início, num dos comentários. Caro Cabral, até parece que é o major-general. Não, perdão, estou lendo aqui. Este general comunista, para defender o indefensável, troca-se todo. Diz que é normal demorar muito tempo para conquistar um país como a Ucrânia para justificar a falta de progresso do exército russo. Como logo a seguir diz que a Rússia nem tem intenção de conquistar o país. Um analista tão brilhante que... Olha só a ignorância, a estupidez dessa pessoa que faz um comentário. Chama o general de comunista porque ele está fazendo uma análise técnica. O que esse cidadão gostaria é que o general seguisse o padrão da mídia portuguesa até hoje, que é totalmente pró-Ucrânia, inclusive, mas veja, ninguém está querendo tirar o direito das pessoas, das instituições e até dos jornais, né, da mídia, de ter um lado, porque isento não existe. Mas, minimamente, o jornalismo técnico tem que haver. Tem que haver minimamente jornalismo técnico. Então, o fato tem que ser trazido para as pessoas. Aquilo que acontece verdadeiramente. E não aquilo que se gostaria que acontecesse. Né? Aquilo que se tem um desejo, né? Que se tem a esperança de que venha acontecer ou que esteja acontecendo. Então, a mídia portuguesa que eu acompanho, hoje, pela primeira vez, eu vejo uma matéria, no Público também, que pela primeira vez eu vejo que faz uma menção à questão dos laboratórios que os russos alegam ter encontrado na Ucrânia e laboratórios de manipulação de armas biológicas ou químicas. A própria China também fez cobranças aos Estados Unidos. O interessante, gente, é que a funcionária do governo americano, né, a subsecretária Victoria Nuland, subsecretária dos Estados Unidos, ela participou de uma sessão no Congresso dos Estados Unidos nessa terça-feira, dia 8, e comentou a respeito dos laboratórios, quando ela foi inquirida pelo senador Marco Rubio. Então, ela diz que ela confirma a existência dos laboratórios. O interessante é que até poucos dias atrás se negava, né, categoricamente a existência de laboratórios.
Mas agora ela já foi e já afirmou lá no Congresso que os laboratórios existem, mas que eles não faziam armas biológicas ou químicas. Né? Mas então, se eles não faziam, por que eles negaram a existência dos laboratórios? A coisa está ficando complicada. Né? Então, gente, existe uma manipulação tão grosseira por parte dos norte-americanos e a mídia europeia e portuguesa, que é a quem eu estou me referindo aqui especificamente, vai toda a reboque. É impressionante o que está acontecendo na Europa agora. Toda a elite europeia dirigente e toda a mídia absolutamente subserviente ao eixo Washington-Londres. Tá? O eixo Washington-Londres. Veja, esses dois países não pertencem à União Europeia. A Inglaterra, os britânicos saíram, né, numa jogada que eu diria canalha, que eles fizeram, o que eles fizeram com a União Europeia. No entanto, existe é dada uma atenção, uma preponderância à opinião e os desejos do governo britânico, né, na Europa, como se ele fosse um país, como se os britânicos fossem um membro da União Europeia. Não é mais. Uma outra reportagem aqui que acho que expressa um pouco isso é uma reportagem do dia 9 de março, que fala o seguinte: de que modo a guerra da Rússia contra a Ucrânia é um teste atual à soberania europeia. É engraçado falar de soberania europeia, um continente que é ocupado militarmente por um outro país. Né? Porque os Estados Unidos têm várias bases suas próprias lá na Europa, fora as bases da OTAN. Porque quem dirige a OTAN, a Aliança Europeia de Defesa, mas quem dirige a OTAN são os Estados Unidos. Então, que soberania que tem a Europa? Qual é a soberania que tem a França? Qual é a soberania que tem a Itália? Qual é a soberania que tem Portugal? Então, a matéria escrita pela senhora Suzy Dennison. Suzy Dennison. Suzy Dennison. A gente está tremendo um pouquinho, porque eu tive que mexer aqui o celular. Suzy Dennison, ela é uma pessoa atuante, faz parte do Conselho Europeu de Relações Internacionais, que é o European Council on Foreign Relations. Pois bem, esse Conselho Europeu é dirigido por um cidadão também britânico, chamado Mark Leonard. Esse senhor Mark Leonard também é ligado ao chamado Project Syndicate. Ora, tanto o Conselho Europeu, que é um think tank, não é uma instituição estatal, não é de nenhum governo, não é da União Europeia, não é de governo de nenhum país, nem do governo europeu, não da União Europeia. É um organismo privado, certo? Chamado de um think tank. Pois bem, esses dois, tanto o Conselho Europeu para a Política Exterior, como o Project Syndicate, aos quais o senhor Mark Leonard está ligado, o primeiro como diretor e o segundo como participante, escreve para esse Project Syndicate, todas as duas instituições recebem financiamento de quem? Da Open Society. E a Open Society quem é? George Soros. George Soros. Então o jornal Público, quando bota a senhora Suzy Dennison falando, ele está colocando aqui no seu espaço, né, de informação, ele está colocando aqui o interesse, a vontade, a visão de mundo de George Soros. É interessante isso, né?
Então, uma mídia que é manipulada, porque nessa matéria, gente, o que essa Suzy Dennison fala? Ela fala que os dirigentes europeus, grosso modo, o que ela fala? Ela fala que os dirigentes europeus não se preocuparam mais, não tomaram atitudes com relação à segurança europeia, porque as populações eram, de certa forma, contrárias a isso, não davam importância a isso, então os dirigentes se viram dessa condição de, bom, se o povo não quer isso, não está preocupado, a gente não vai fazê-lo. Mas agora, diz ela, agora o povo quer. O povo quer, então os dirigentes europeus podem fazer isso. Isso implica o quê? Se armarem, destinar recursos dos estados, mais recursos para armamentos. Ora, como esses países todos são ligados à OTAN, né? E quando você entra para a OTAN, você é obrigado a só comprar as armas que são utilizadas pela OTAN. E essas armas utilizadas pela OTAN são, na sua maior parte, fabricadas por quem? Pelos norte-americanos. Então, o que ela está defendendo é que agora existe um clima junto à população para que os governantes europeus possam gastar mais dinheiro comprando armas americanas para se defenderem de inimigos. Quem? A Rússia. A Rússia. Entenderam? Por isso é que o título desse vídeo de hoje é Mídia Manipulada, Povo Imbecilizado. Ok, gente? Isso vale para qualquer lugar do mundo. Portugal, Brasil, o resto da Europa, Estados Unidos, Rússia, China, qualquer lugar. Um abraço, gente.